Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Amanda e esse é o meu canal, Amado Baralho, e hoje eu vou trazer duas leituras diferentes. Normalmente eu vou fazer essa leitura para você escolher. Vou trazer duas leituras. Uma, a opção de número 1, essa Kombi amarela, bem riponga, eu amo. E opção de número 2, o Fusca, que eu também amo, também bem riponga. Aqui tá escrito Happy Flower, aqui Peace and Love. Enfim, trouxe duas opções aí para vocês escolherem. Pensem bem naquilo que vocês mais gostam. O Fusquinha ou a Kombi. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para você escolher. E aí depois eu deixo na descrição do vídeo a minutagem correta de cada opção. Certo? Então vamos lá. Vamos começar com a opção de número 1, a Kombi amarela. Qual o recado que a espiritualidade quer te trazer neste momento? Qual o recado que a espiritualidade quer te trazer neste momento? Se concentra, respira fundo. Por favor, espiritualidade, com a mensagem para o grupo que escolheu a Kombi amarela. Esquizofrenia, celebração, ou experienciar, culpa, preguiça. No fundo, sucesso. Então vamos lá. Aqui a gente começa com a carta da esquizofrenia, que fala sobre um impasse. Vou falar um pouco a respeito da carta da esquizofrenia, porque ela me remete ao... Ela é baseada na carta de 2 de espadas do tarô tradicional, certo? Mas ela é uma carta que fala sobre um impasse, né? Aqui a gente tem a figura de uma pessoa que está à beira de um abismo, segurando pelos 2 braços e pelos 2 pés. E aí a carta do 2 de espadas é bem isso, é a pessoa que está entre a cruz e a espada. Ela está num impasse, num dilema e não consegue decidir o que faz, certo? Então, aqui, essa figura diz que a pessoa está também nesse impasse e não sabe se ela solta as mãos e cai de cabeça no abismo, ou se ela solta os pés e cai de pé, né? Só que por que esquizofrenia? Bom, a esquizofrenia, ela trata de vozes na sua cabeça, né? Assim, falando bem, de um jeito bem chulo, né? Porque não... Resumidamente, é isso. Então, aqui fala que é como se a gente escuta tantas vozes, tantos condicionamentos, tantas já dogmas também, desde a nossa infância, a sociedade tenta nos impor, o sistema, o relacionamento, enfim, são várias coisas, várias vozes externas que ficam ecoando na nossa mente e muitas vezes a gente chega nesse impasse, a gente não consegue decidir por si só, porque, na verdade, às vezes o que a gente quer fazer, a gente é impedido naquele momento por conta dessas vozes, dessas regras, dessas ditaduras, enfim. Então, é basicamente isso que a carta significa. Então, é como se você quisesse, você está num impasse, num dilema, querendo experienciar, se descobrir, celebrar, mas aqui existe muita culpa. Eu até falei de dogma também, mas aqui existe uma coisa de culpa. Eu não sei se é em relação à sua sexualidade, ou se é algo que você queira fazer, mas que a sociedade, a sua família, outras pessoas
talvez não vejam isso da mesma forma que você vê, sabe? Então, aqui tem alguma coisa de... E aqui 2 vezes o número 3, né? Número 33. Então, isso pode também te dizer alguma coisa. Então, assim... E aí depois a gente tem o 9 de copas, que fala... A carta fala preguiça. Eu não concordo muito, mas aqui fala de... Nesse contexto, eu até penso assim, por exemplo... Ai, que preguiça desse povo aí que fica falando um monte de coisa. Eu quero ir em busca do meu sucesso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero fazer. Mas aqui você acaba se tornando, ficando estressado. Aqui existe alguma coisa de estresse aqui. Tá vendo? São duas figuras aparentemente semelhantes, mas essa aqui tá tentando fazer um malabarismo, enquanto o macaquinho só quer furar a bola dele. Enquanto ele tá ali tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo. E aqui o sucesso é uma pessoa assim, andando no mundo. Eu entendo isso como andando no mundo com a sua própria verdade, sabe? É o 6 de paus aqui, como se fosse o reconhecimento. Quer saber? Eu quero me libertar de tudo isso. Quero seguir em frente e dane-se, eu quero ser feliz. É isso que importa pra mim. Eu vejo muito nesse sentido. E aqui a justiça, uma ruptura. E aqui eu vejo muito como romper esses padrões mesmo, né? Romper padrões. Então talvez aqui você seja uma pessoa, olha, controle. Controle e ruptura. É alguma coisa que está sendo controladora, que está até te oprimindo, eu diria. E aí você quer romper com isso. Isso te deixa estressado e você quer ir em busca da sua felicidade, né? Aqui é a celebração. Eu quero ir em busca da minha felicidade, eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero me relacionar com quem eu escolho, sabe? Você vai adaptando aí para sua própria verdade. Mas aqui esse 9 de copas, eu entendo também como a preguiça aqui, no caso, uma pessoa que está ali estacionada, né? Poxa, eu posso aqui, talvez as pessoas estejam falando, nossa, mas que absurdo você querer trabalhar com isso. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, você ser um terapeuta holístico. Nossa, mas você já tem aqui uma carreira bem firmada, bem estruturada. Você já conquistou tanta coisa, tantos clientes, tanto, sabe, investiu e estudou tanto e agora você quer mudar as coisas assim do nada, sabe? As pessoas não vão entender as suas escolhas, né? Então, e aqui você quer ir em busca da sua verdade, né? Vamos entender mais aqui. Deixa eu colocar só esse pra cá. Aqui. Qual o conselho... Peraí, que tá tudo virado. Vou só desvirar aqui. Qual o conselho que a gente pode dar para as pessoas que escolheram a opção de número 1, que é a Kombi amarela? Qual o conselho que a espiritualidade traz nesse momento para as pessoas que escolheram a opção da Kombi amarela? 2 de ouros, rainha de ouros, 10 de paus, 9 de espadas, a temperança e a força. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Então, aqui o conselho é para que, primeira coisa, você enxergue seu valor, se dê o devido valor, né? Aqui você está carregando um peso muito grande e aqui existe uma ansiedade, uma preocupação, é como eu falei, existe muito ruído na sua mente. Então, com a carta ali da esquizofrenia, né? Então, existe muito ruído na sua mente. Então, aqui, o 10 de paus, ele tá falando que... Só que eu vejo que todo esse peso, ele é externo, não é uma coisa sua. Então, você precisa liberar isso. Se liberta desse peso, sabe? Deixa aí.
E aqui tem pessoas que estão completamente reprimidas, que estão extremamente esgotadas. O 10 de paus com o 9 de espadas pode ser aqui uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico. Talvez até o teu corpo já esteja dando sinais de que a vida que você está levando não está te fazendo feliz. Porque o nosso corpo dá sinais. O nosso corpo sempre fala. A gente é que às vezes não escuta, não dá o devido valor, a devida importância. Então aqui a primeira mensagem é clara: se valorize, sabe? Você aparentemente aí é uma pessoa bonita, uma pessoa que gosta de se arrumar, que é atraente. Então você tem que se valorizar, se olhar com ternura, saber realmente o seu valor. E aqui veio a carta da temperança com a carta da força. A espiritualidade está do teu lado. Aqui existe muito forte a espiritualidade do teu lado, tentando curar essa tua mente, né? Porque ela veio bem embaixo aqui da culpa. Então, aqui a espiritualidade está tentando promover essa cura desses padrões, dessas formas mentais, daquilo que prende, porque a gente está falando do 8 de espadas, você se sente preso, né? São muitas cartas aqui que falam sobre não conseguir agir, né? Com a carta da esquizofrenia, a carta da culpa, o 2 de ouros. Então, assim, você não consegue agir porque existe muito barulho, muito ruído na sua mente. Então, a espiritualidade entra aqui para dizer, olha, calma, calma, é questão de tempo para isso acabar. É questão de tempo, mas você precisa se livrar da culpa, você precisa curar isso que está te fazendo mal. E a carta da força, novamente, eu sinto como uma coisa que vocês estão controlando muito alguma coisa, sabe? Tentando se controlar muito. Parece que é uma parte de vocês que vocês não querem que as outras pessoas conheçam. Por culpa, por vergonha, por medo, seja lá o que for. Então, aqui a temperança vem dizendo para se libertar disso, para se livrar dessa rigidez, sabe? Existe uma certa rigidez, uma contenção. Se liberta disso. Deixa as coisas florescerem, deixa você florescer. Vai experimentar isso que você quer tanto, seja um trabalho, seja uma pessoa, um romance, enfim, seja lá o que for. Desde que não machuque outra pessoa, né? Mas você é livre para isso. Entende? Então se liberta de todo esse peso. A espiritualidade vem aqui para tentar equilibrar as coisas, né? Qual é o conselho final? Conselho final para esse grupo da Kombi amarela. Grupo que escolheu a Kombi amarela. Conselho final, espiritualidade. E aqui, esse 2 de ouros aqui, olha, o 3 de espadas. Cavaleiro de paus. É como se fosse um pedido da sua alma. Um mago. Aqui, ó, as de espadas e a justiça. Aqui é um pedido da sua alma, tá? É como se fosse um pedido da sua alma para você ir em busca daquilo que você quer, para você iniciar, para você dar o primeiro passo. E só que aqui tem muita mágoa, tem muito medo, tem uma angústia muito grande aqui acontecendo. A carta da justiça aqui e a temperança também fala de equilibrar as coisas. Então, e aqui fala, você precisa se equilibrar. Precisa equilibrar as coisas, mas ouvir o seu coração, ouvir o que a sua alma pede. Sua alma está gritando nesse momento para que você dê o primeiro passo. Conselho final. 3 cartas. A casa, aqui no fundo. Aqui, como eu disse,
Aqui, nem todo mundo que te traz conselhos vai querer de fato o teu bem. Não pense que, que todo mundo que vem te dar um conselho, selecione muito bem as tuas amizades. Aqui vem falando disso também. Porque nem todo mundo tem uma comunicação tão verdadeira assim. Então saiba selecionar a carta da casa. Aqui é como se vem muito uma coisa de o corpo em sofrimento, sabe? Ou então a tua estabilidade em jogo. É preciso fazer uma escolha e agir nesse momento, finalizar com esse sofrimento, sabe? Porque aqui realmente existe um sofrimento muito grande e o seu corpo, a sua alma, pede por mudança, pede por uma atitude. E agora o conselho da bruxa, esse oráculo aqui, vamos lá, conselho da bruxa. Viraram 2 cartas aqui, eu vou aceitar. Simples e sagrado. A magia não mora apenas nos rituais elaborados. Está no café quente, no banho demorado e na conversa verdadeira. Sagrado é tudo aquilo que você faz com presença, intenção e amor. Renascer e criar. Dentro de você está o poder de reescrever a sua jornada, moldando um futuro onde você é protagonista da própria vida. Liberte-se das correntes do passado e abra espaço para uma nova história repleta de possibilidades. Ah, gente, não tenho nem o que dizer mais, né? Então, essa foi a mensagem, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixa um like para ajudar o canal, se inscreva e um grande beijo. Olá, grupo número 2, agora vamos para a sua leitura, para quem se conectou com o ícone do Fusquinha. Então vamos lá. Vamos saber o que a espiritualidade quer trazer para você neste momento, para você que se conectou com a mensagem do Fusca. Por favor, espiritualidade. Qual a mensagem para trazer neste momento para quem se conectou com o Fusquinha Preto? Vamos lá. Participação, o compartilhar, repressão, maturidade, simplicidade. Aqui o centro da tua leitura já vem dizendo que, aí no fundo aqui, a mente. Aqui o centro da leitura já vem dizendo que existe um peso aí muito grande. Aqui a participação, o compartilhar. Aqui a gente está falando sobre uma certa generosidade, maturidade, simplicidade, só que isso gerando um peso. Que engraçado. Talvez você está se doando demais. Talvez você está se doando demais em algum aspecto da sua vida e isso está te gerando um peso muito grande. Você, aparentemente, é uma pessoa bem generosa. Maturidade, simplicidade. Só que isso está te gerando um peso. A mente, existência, o bulbo, consciência, receptividade. Aqui está me falando também a existência, o bulbo, a mente. Engraçado, aqui me veio uma coisa de espiritual também. Vamos lá. Qual o aconselho, o direcionamento para o grupo?
aconselhamento e direcionamento para o grupo que escolheu o Fusca Preto. Por favor, espiritualidade. Mas aqui é basicamente isso. Eu sinto que você está se doando demais e isso está sendo exaustivo para você. Ó, 10, 10. Precisa equilibrar, sim. Aqui, Rainha de Copas. E aqui, de novo, também falava sobre a receptividade, que é a Rainha de Copas também. Então, aqui a mente e o 10 de espadas. Eu vejo como se você estivesse num esgotamento físico e emocional muito grande. E aí, talvez você esteja recebendo muitas informações, talvez você seja uma pessoa que no trabalho, porque a gente está falando de trabalho aqui, 8 de... ou algo que você vem aí se dedicando a fazer, né? A simplicidade, o 8 de ouros, e a maturidade, o as de ouros. Aqui, que talvez aí pode envolver família também, pode, mas aqui eu vejo como se fosse o seu trabalho também, como se você estivesse se dedicando muito ao seu trabalho, sendo muito solícito, participativo. Talvez aí é uma coisa que você seja um funcionário mais antigo, algo nesse sentido, ou pode ser na família também, como se a família tivesse você como uma pessoa de confiança, uma pessoa acolhedora, porque de fato aqui veio 2 vezes a Rainha de Copas, então de fato você é uma pessoa acolhedora, né? Só que isso parece que você está doando, 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 mas não recebe na mesma medida. Então isso de fato precisa ser equilibrado, o as de ouros e o 2 de ouros, que aí juntos formam o 3 de ouros, que é aquela participação, né? É um trabalho em conjunto, sabe? Então eu vejo isso assim, que falta uma troca energética que seja ali equivalente, sabe? Que se complementem, não um doar mais do que o outro. A gente pode estar falando de um relacionamento, a gente pode estar falando de um contexto familiar, a gente pode estar falando de amigos, a gente pode estar falando de um trabalho, você encaixa da melhor forma possível. Mas aqui o recado é para que existe sim um esgotamento e você precisa voltar para dentro de si, sabe? Não dizer tanto sim, não fica dizendo sim para todo mundo. Aprenda também a dizer não, entende? Aqui com o eremita, é uma pessoa que é uma figura, né, um arquétipo que sai em busca de encontrar a sua própria verdade. Ele se recolhe do mundo exterior e mergulha no mundo interior, né? Então, aqui você está num esgotamento mental, você está num esgotamento físico, aqui um peso enorme, e aqui você é uma rainha de ouros, né? Uma rainha de copas. Então, aqui você é a mãe, né? Você é a doadora, a generosa, mas aqui é necessário parar e olhar para si mesma, porque não adianta você só doar e não receber nada em troca. Então você precisa sim parar, analisar, refletir, né? E entrar numa harmonia, num equilíbrio, porque do jeito que tá, não dá mais para ficar. Aqui tem o 10 de paus, o 10 de espadas. Então é necessário que você entre num equilíbrio, numa harmonia. Aqui o louco pedindo essa libertação, a existência com o mago. Aqui é uma mulher nua, sentada numa folha, olhando para as estrelas. Aqui eu vejo você como uma figura, não importa se é homem ou mulher, mas aqui é uma pessoa muito sensível, muito empata. É essa a palavra. Você sente muita empatia. Talvez eu esteja falando sobre uma mediunidade esponja, entende? E aí você fica absorvendo muito das pessoas, absorve todo aquele carrego, no caso. Você tá ali sempre pronta para ajudar, pronta para ouvir, pronta para aconselhar. Eu tô falando assim no sentido feminino porque aqui tem muita figura feminina, mas é a energia feminina, tá? A energia do receber, do doar, né? Mas aqui
não dá, receber e doar, vocês entenderam, né? Mas aqui parece assim que você já tá numa exaustão muito grande, entende? Então, talvez a gente esteja falando, sim, de uma mediunidade esponja, por exemplo, onde você acaba absorvendo tudo de todo mundo e aí acaba assim. Então, ó, consciência. Aí, para isso, você precisa se libertar de todo esse peso, porque o mago não, desculpa, o louco, ele inicia a sua jornada confiando no invisível e levando apenas aquilo que é essencial. Entende? Então se livra de todo esse peso que despejaram em você, que você absorveu, enfim, seja lá o que for. E aqui a gente fala da consciência. Então, é essa clareza na mente. Aqui, olha, muito provavelmente eu estou falando sim de uma mediunidade. Uma mediunidade aí que precisa talvez ser trabalhada, você precisa descarregar, você, sabe? Ó, aqui, ó, receptividade e o fardo, deixando ir. Olha aqui. Deixando ir o fardo e receptividade. Deixando ir o fardo daquilo que você recebeu. Tá desenhado. Então, assim, grupo número 2, né? Vocês são pessoas incríveis, doadoras, sabe? Se dedicam, ajudam todo mundo, mas aqui é necessário ter maturidade para dosar essa balança do dar e do receber, né? Então, assim, você precisa, claro, doar, mas você também precisa receber, né? Então, essa balança precisa estar em equilíbrio. Conselho final para o grupo número 2, o grupo do Fusquinha Preto. Aí, assim, aqui eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua crença, seja lá o que for, mas aqui eu, sinceramente, faria um banho de ervas, sabe? Faria um... Ou então, se você não acredita, se você não quer fazer isso, claro, também tem defumação, defumar a si mesmo, defumar o ambiente e tal, mas aqui, se você não acredita em nada disso, toma um banho de mar, um banho de cachoeira, banho de rio, algo nesse sentido, sabe? Faz um aterramento, a energia da terra vai ser muito boa para você descarregar esse excesso, porque aqui tem muito excesso na mente, excesso no corpo. Então, começa a olhar para isso, para você começar a entrar num equilíbrio aí, energético. Vamos lá, conselho final, 3 cartas, por favor, para o grupo número 2, que escolheu Fusquinha Preto. Vamos lá. O Jardim, a Cegonha, nossa, que é total a Rainha de Copas, e o Lírio, oh, a Lua. Aqui, de fato, olha só que legal, olha que mensagem bacana. Aqui, de fato, são pessoas muito intuitivas, tá? São muito amigas, muito companheiras, muito conselheiras. Mas aqui, às vezes, tem pessoas que podem se aproveitar da sua lealdade, da sua amizade, às vezes podem ser falsas, às vezes podem te invejar, enfim. Até, às vezes, energias espirituais mesmo, por que não, né? Podem querer atrapalhar essa, porque se a gente estiver falando de mediunidade, isso é super possível. Então, assim, são pessoas extremamente intuitivas, amigáveis, mas aqui vem um alerta também, né, para tomar cuidado, porque tem pessoas que vão se aproveitar disso, vão se aproveitar da sua amizade, da sua lealdade, ó, e aí você acaba ficando desgastado, tira a tua energia, acaba tirando essa tua energia, o teu vigor, né? Aqui o jardim, a cegonha com o lírio. Aqui vocês são pessoas extremamente sensíveis, né? São pessoas extremamente sensíveis. Aqui tem muita água também nessa fonte, nesse jardim. Então, de fato, são pessoas também muito conectadas à espiritualidade, que eu falei da mediunidade, né?
E lembra que eu falei das águas, né? De tomar um banho, de cachoeira. Aqui veio muito uma coisa de água doce. Mas aqui pede para entrar em contato, sim, com a tua espiritualidade. Aqui também me fala para, quem sabe, buscar um novo local espiritual que pratique espiritualidade. E aí você entende da forma, né, como se encaixar melhor para você, seja uma casa de umbanda, espírita, uma igreja, para você exercer a sua fé e para entrar nesse equilíbrio e harmonia. Então aqui vocês são pessoas extremamente maternais, né? Vocês têm essa coisa mesmo de se doar, né? Tem essa mediunidade, talvez essa mediunidade de cura também, de mediunidade empata. Então aqui vocês podem procurar uma nova casa espiritual, algo nesse sentido, para que você trabalhe melhor essa sua questão de mediunidade, certo? Muito forte a energia também das mães e a base, né? As mulheres das águas. Então, vamos lá. Conselho da bruxa aqui para o grupo número 2. Último conselho, conselho da bruxa. Vieram duas. Energia em ação. Com fé e determinação, você transforma desafios em oportunidades e energia em prosperidade. Acredite no seu poder de criar abundância em todos os aspectos da sua vida. Confie e manifeste. Oferenda sagrada. Doe algo sem esperar retorno. Um gesto, uma palavra, um cuidado. Toda oferenda feita com amor retorna multiplicada. A energia que flui com generosidade se transforma em bênçãos inesperadas em seu caminho. Bom, nesse caso, você já doa bastante, né? Só precisa equilibrar isso um pouco. Olha só que legal. Celebre você. Você não precisa se moldar para caber em espaços que te apertam. A sua diferença é dom, sua essência é rara. Honre o que te torna única. Isso também é magia, ser fiel à própria alma, mesmo quando o mundo não compreende. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal, isso ajuda muito aqui. E um beijo, até a próxima leitura. Tchau, tchau.